boa noite. Paz, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Nós começamos... Opa, vai melhorar. Peço perdão aos irmãos, hoje é um dia muito corrido, porque nós estamos em obra, né? Lá na igreja. Por isso que nós não tivemos o culto presencial hoje. Mas eu não podia deixar de passar essa terça-feira sem uma palavra. Então eu gostaria de começar orando. E logo em seguida nós vamos... Palavra que Deus falou conosco, está queimando o nosso coração aqui. Porque eu sei que a semana iniciou, primeira semana de fevereiro. Aí às vezes nós começamos a semana já fazendo recalculando tantas rotas, tantas coisas, tantas situações. Mas eu creio no poder da oração. Eu quero convidar você agora para a gente poder orar. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Senhor, iniciamos agora, Senhor, essa live, crendo que o Senhor pode falar conosco. Espírito de Deus, abençoa aqueles que conseguirão entrar, aqueles que verão em outro momento, mas que a palavra seja pregada, Pai, porque a Tua palavra é que faz toda a diferença. Não é a nossa palavra, não é a nossa posição eclesiástica. O que faz a diferença na nossa vida é a palavra do Criador, é a palavra de Deus. Então nos dê clareza de entendimento, e a Tua palavra é pregada, é falada, e que vidas sejam alcançadas, corações sejam acessados pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu gostaria de pedir para que você abra a sua Bíblia aí. Deus falou conosco hoje lá em Jeremias 32, continua falando conosco. E eu estava hoje lá na igreja, nós chegamos na igreja hoje cedo, e a gente estava lá na igreja e o Espírito estava falando muito no nosso coração sobre uma passagem, e nós vamos entrar nela daqui a pouco. Mas abre a sua Bíblia, Jeremias capítulo 32. Vamos lá, vamos ver aqui. A partir do verso... Nós lemos o 14, o 15 e 16, mas hoje eu quero me ater só ao verso 17. Jeremias capítulo 32, o verso 17. Soberano Senhor, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo seu grande poder, por Teu braço estendido. Nada difícil demais para Ti. Vou ler de novo. Eu gostaria que, se você estiver acompanhando aí, se você conseguiu pegar a sua Bíblia, está com a sua Bíblia aberta, amém. Mas se você não conseguiu pegar a sua Bíblia, eu gostaria que você prestasse atenção, porque é uma palavra para os nossos dias, para esse tempo. Jeremias capítulo 32, verso 17. Diz assim: soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra por Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Senhor, foi a Tua palavra que foi lida. Fala conosco, clareza de entendimento Te buscamos, e a unção da aplicabilidade dessa palavra nos nossos dias. Irmãos, hoje, dia 4 de fevereiro, iniciamos a semana, domingo. A palavra que Deus nos deu foi uma palavra muito específica, que nós precisamos ter esperança em tempos de crise. E nós
Explicamos isso no domingo, só que hoje eu quero aprofundar um pouco mais, porque às vezes nós temos crises sociais, financeiras, familiares, até mesmo existenciais. E nós precisamos entender aquilo que Deus é capaz de fazer. Aqui nesse momento, Jeremias ele fez essa oração reconhecendo a soberania de Deus, o governo e a autoridade que estão na mão dele. Ele diz: Senhor, tu fizeste os céus. Sabe, meu irmão, minha irmã, hoje é aniversário da diaconisa Mira. Hoje nós tivemos uma notícia não tão boa, que Deus recolheu a tia da Monique, a tia da diaconisa Lídia. Estamos orando, pedindo a Deus conforto, que o Espírito conforte, né? Só que às vezes nós vemos tantas lutas, tantas dores, tantas situações adversas se levantando no início de um mês, porque nós entendemos profeticamente que um mês, um novo mês é um novo ciclo, é uma nova estação. E quantas vezes nós olhamos para as coisas que não estão dando certo, talvez as notícias indesejadas que chegam na nossa vida, batem a nossa porta. Isso tudo é um gatilho para gerar crises. Isso tudo é um gatilho para nos colocar numa posição onde não é o nosso local. Porque os dias maus são inevitáveis. Os dias maus fazem parte do processo. E os dias, quando eles são maus, muitas vezes eles nos colocam num determinado momento da nossa trajetória, onde a única coisa que lembramos é da condição ruim que estamos naquele momento. Mas aqui o profeta, ele entra, depois de ele receber uma palavra, ele entra com uma oração, e uma oração mostrando quem é Deus na vida dele. Ele começou a lembrar que o Senhor é soberano. E aí eu quero convidar você a vir passo a passo, pausadamente. Vai ser uma palavra bem breve, mas pausadamente, para que você receba essa palavra no teu espírito, para que eu e você como igreja possamos aprender que nada está perdido, que a última palavra quem dá é Deus, e ainda que tudo diga não, Deus, ele pode todas as coisas. O cenário não era favorável, e aí Jeremias ele começa a oração do verso 17 dizendo: soberano Senhor, eu reconheço a sua soberania, eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço quem tu és, eu reconheço o teu poder, o teu senhorio, eu conheço o teu poder. E ele vai dizer: tu fizeste os céus e a terra pelo seu grande poder, sabe, irmãos? E aí eu quero liberar sobre a minha vida algo que eu peguei e eu quero compartilhar com você. No momento de dor, de turbulação, de ventos, de desertos, não é? Às vezes de momento onde nós estamos exauridos, uma coisa nós precisamos trazer à nossa mente sempre, e precisamos guardar no nosso coração. Nós até falamos disso no domingo, a importância de ter a palavra no nosso coração, é que guardar e entender que Deus ele é soberano. Sabe, eu preciso que você entenda, Deus ele é soberano. Sabe, quando Deus recolhe pessoas no nosso meio, nós não gostamos, não nos sentimos bem, porque ninguém gosta, ninguém está preparado para perder. Às vezes, quando Deus fecha uma porta, primeira coisa, abrirmos a nossa boca e questionarmos por que Deus. Talvez você que está assistindo essa live aí, não sei como foi tua terça-feira. Talvez você, assim como eu, vemos de um culto abençoado no domingo, uma palavra vinda de Deus para a nossa vida, mas iniciamos a semana com muitas dores, muitas dúvidas. Iniciamos a semana com a pressão, a nossa cabeça sentindo aquela pressão, pessoas com cabeça pressionadas, pessoas que já iniciaram a semana não conseguindo dormir, não se alimentando, é uma preocupação atrás da outra.
Mas eu quero falar para você o que essa palavra expressa para mim e para você. Deus, Ele é soberano. Nessa situação, nesse vento que você está passando, Deus, Ele é soberano. Nessa situação familiar que você está vivendo, nessa situação financeira, espiritual, matrimonial, Deus, Ele é soberano. Eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra. Kátia, Deus abençoe a tua vida. Kátia Salviano, ô Jonathan, Patrícia, Dona Vera, Dona Lúcia, Vani, que o Senhor, Diaconisa Lídia, Diácono Manuel, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Pega essa palavra no coração de vocês. Deus, Ele é soberano. Mas Deus não é soberano só quando tudo dá certo. Quando as coisas estão dando errados, Deus continua sendo soberano. Deus, Ele é soberano sobre a vida dos teus filhos. Deus, Ele é soberano sobre a tua vida financeira. Deus, Ele é soberano sobre a tua saúde. Deus, Ele é soberano sobre a vida dos teus parentes, sobre os teus negócios. Deus, Ele é soberano. E eu preciso lembrar disso, porque às vezes os desertos que passamos nos faz esquecer da soberania de Deus. Desculpa, beber uma aguinha aqui, está muito quente hoje. E talvez você se pergunte, mas o que é a soberania de Deus? O que é entender que Deus é soberano? Entender que Deus é soberano é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É entender que se Deus determina certas situações, certas estações, se Deus permite que certas coisas, se Ele tire certas coisas da nossa vida, se Ele tire certas pessoas da nossa caminhada, se Ele nos coloca em determinadas posições, se Ele permite que alguns desertos cheguem, batam a nossa porta, meu amado, Deus, Ele continua sendo soberano. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu entendo a soberania de Deus, eu entendo sim que tudo tem um propósito. Até no meio da dor existe um propósito. Porque se Deus ele já definiu o plano, o projeto que Ele tem para mim e para você, aquilo que nós estamos vivendo, os processos que nós estamos vivendo, faz parte para que nós possamos alcançar o propósito. Não tem como fugir da soberania de Deus. Eu preciso lembrar sempre que Deus é soberano. Eu preciso olhar para os desertos, olhar para os vales, eu preciso olhar para a dor, eu preciso olhar para as incertezas, eu preciso olhar para os medos, eu preciso me olhar no espelho e declarar para mim mesmo: Deus continua sendo soberano em todo o tempo. E foi isso que Jeremias falou: Senhor, Tu és soberano. Tu fizeste os céus, Tu fizeste a terra. Pelo Teu poder, pelo Teu braço estendido. Bom, essa passagem é muito forte. Ele fez tudo aquilo que a gente desfruta hoje. Ruas pavimentadas. Você que talvez goste de fazer uma viagem, o verde. Você que talvez tenha uma planta na tua casa. As plantas, os perfumes, o calor, o frio, a chuva, a lua, tudo. Deus é que fez. Mas Ele fez com um propósito, para a glorificação do nome dEle. Deus, Ele nos fez, Deus, Ele te fez, Deus, Ele me fez, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor aqui na terra, reconhecer a soberania dEle em todo o tempo, em todas as estações, todos os dias, em todos os nossos dias aqui terrenos, nós precisamos glorificar o nome do Senhor. E Jeremias entendeu isso porque ele começa a oração no verso 17 e ele termina dizendo: nada é difícil demais para ti. Se eu puder, se os irmãos me permitirem melhorar uma linguagem bem clara para mim e para você, Jeremias está falando: não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe uma doença que Deus não possa curar.
Não existe uma porta fechada que pare a Deus. Não existe uma porta aberta que impeça, que determine, que limite o agir do nosso Deus. Não existe uma estação que vai dizer essa estação é a única que Deus pode agir. Não, ele age em todas as estações. Então Jeremias ele está dizendo, Deus ele é soberano. Quando eu entendo que Deus ele é soberano, eu só entendo que Deus, quando eu entendo que Deus ele é soberano, eu tenho graça, eu tenho governo, eu tenho autoridade que da palavra de Deus é extraída para a minha vida, ao ponto que eu possa abrir a minha boca e dizer que nada é impossível para Deus fazer na minha vida. Ainda que a gente esteja vivendo um tempo de escassez, ainda que você, meu irmão, minha irmã, esteja desempregado, ainda que a tua família esteja quebrada, ainda que os teus sonhos não estejam mais sendo impulsionados, ainda que não haja expectativa, se você crer, se você compreender, se você se permitir entender a soberania de Deus, você vai poder abrir a sua boca e dizer, nada é impossível para Deus. Deus não faz barganha. Deus não faz barganha. Mas se você está precisando de uma cura, eu não sei como é que está a tua saúde. Se você está precisando de uma cura, a palavra de Deus é a cura. Reconheça a soberania de Deus. E entenda que um câncer, uma AIDS, qualquer outra doença, metástase, qualquer outra situação, por pior que seja, nada é impossível para Deus. Nada é difícil para Deus. Aquele que criou os céus, aquele que fez a terra, você acha que ele não é capaz de mudar essa estação que você está vivendo? Aquele que a terra do nada existia, não tinha nada, ele disse haja e houve. Aquele que é especialista para trabalhar no meio do caos. O que é essa situação adversa que eu e você estamos passando? Não significa nada perante a soberania de Deus. Poxa, pastor, mas tá difícil. Eu sei que tá difícil, querido, eu sei que tá difícil. Eu sei que não está sendo fácil. Eu sei que talvez você esteja aí quebrado, assistindo essa live quebrado, doído, com o coração definhando. Talvez você esteja já se arrastando, nem mais andando, você está se arrastando. Mas eu venho como boca de Deus para abençoar a tua vida, porque Deus abençoa a minha. Eu venho com boca de Deus para que essa palavra abençoe a tua vida nessa noite. Irmão, Deus ele é soberano para fazer. Nada é difícil demais para Deus. Você quer que um parente seu seja restaurado? Deus faz. Você quer que uma porta seja aberta? Pastor, mas a porta que eu quero é tão grande, que estão me chamando de sonhador como José. Deus pode. Se tiver alinhado com o coração dele, se for do desejo do coração de Deus, ele pode fazer. Ele não tem obrigação de fazer, mas ele pode. Mas assim como Jeremias primeiro ele reconheceu que o Senhor é soberano, o convite que eu quero fazer para você nessa noite é: reconheça que Jesus é soberano na sua vida. Reconheça que ele é o único Senhor. Reconheça que ele é o único Salvador. Reconheça que tudo aquilo que nós precisamos, não só para hoje, mas para todas as eras, vem de Deus. Precisamos reconhecer que Deus é tudo na nossa vida. E aí, quando eu reconhecer a soberania de Deus na minha vida, quando eu tiver esse entendimento claro, cristalino como água, eu vou ter autoridade para olhar para a situação adversa e dizer: nada é impossível para o meu Deus. Meu irmão, o inferno inteiro não é maior do que a graça de Deus sobre a tua vida. Nenhuma má notícia supera a notícia que eu e você recebemos de Deus, que nós somos filhos e filhos amados por Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que mandou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E pensando nessa palavra, irmãos, o Espírito estava falando comigo. Eu quero compartilhar com você. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que você entrou nessa live. Eu não sei como você está se sustentando. Eu não sei como você está se mantendo. Eu sei que nós precisamos tomar decisões difíceis diariamente. E uma das decisões mais difíceis é a gente continuar crendo. Porque a fé é uma ferramenta que Deus nos impulsiona, nos dando clareza para entender que a gente precisa crer sem ver. Então eu preciso que você pegue essa palavra, porque às vezes a resposta que você precisa, você não vai encontrar num tapinha nas costas, num agiota. Você não vai encontrar remédio da tarja preta. Você não vai encontrar na irmãzinha, no irmãozinho. A resposta que você precisa está na palavra, para mim e para você. Então eu tenho a palavra de Deus para a tua vida agora. Diante de Deus eu quero com bastante carinho, irmãos. Se você acredita que Deus ele é suficiente para você, se você reconhece a soberania de Deus, eu gostaria que você colocasse, apresenta agora diante de Deus a tua vida. Apresenta agora diante de Deus o teu casamento, as tuas finanças, os seus projetos, como você iniciou o mês de fevereiro. Apresenta agora diante de Deus as contas que você tem que pagar, os remédios que você precisa comprar. Apresenta diante de Deus agora a tua moradia. Apresenta diante de Deus agora a tua pressão arterial, os órgãos, o seu tratamento que você está fazendo, os sonhos que você deseja. Apresenta diante de Deus as pessoas que estão te atacando. Apresenta diante de Deus tudo aquilo que está tirando a tua paz, o teu mal-estar, porque hoje eu tenho a palavra de Deus para você hoje. Porque quando você entende o poder da soberania de Deus agindo na vida da igreja, você vai entender por que Jesus mandou essa palavra para João Batista. E é a mesma palavra que ele fala para mim e para você hoje, está lá em Mateus capítulo 11, verso 5. Você está passando pela prova, mas está reconhecendo a soberania de Deus. Você está passando por desertos e vales, mas você reconhece que Deus ele é soberano e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você está passando por situação de dor e desespero, mas você reconhece que Deus é o dono da tua vida e que ele não erra. Então, quando eu e você entendermos isso, existe uma chave que vai virar a nossa vida nessa noite. E essa chave é uma palavra que diz: os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Talvez você está se perguntando por que essa palavra? Porque Deus é soberano, irmãos. E Ele está trabalhando. Os nossos olhos sem óculos, com óculos, os nossos olhos não veem. Os desertos, às vezes, nos fazem esquecer de certas coisas, de certas palavras, de certos decretos. Mas eu quero te lembrar, nessa situação que você está vivendo, ei, acorda. Valorize a soberania de Deus. Acredite que nada é difícil para Deus. Porque ainda que você esteja passando por esse momento delicado, pessoal, que você está vivendo, essa batalha que você está travando, ainda que você esteja passando por isso, os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que Deus está falando para mim e para você hoje? Ainda que tudo esteja desmoronando,
Deus continua trabalhando porque Ele é soberano. Ainda que estejamos vivendo um deserto, um momento de dores, ei, pega essa palavra no teu espírito, ainda que estejamos passando por isso, Jesus continua realizando milagres, e esses milagres estão sendo feitos, estão sendo vistos, através da tua vida. Hoje talvez você só esteja vendo sofrimento, dor e perda, mas as pessoas estão vendo que a tua fé está inabalável, e Deus está agindo em teu favor, porque Ele é soberano, e nada é difícil demais para Ele. Nada é difícil. A salvação, você está precisando de que um parente seja salvo, você está passando pelo vale, está vivendo um tempo de humilhação, está vivendo um tempo esquisito na tua vida, fica tranquila, fica tranquilo, porque os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, mas Deus está trabalhando sim naquele que está passando pela perda, conforme a família da diaconisa Lídia, assim como Deus está trabalhando naquele que está festejando um aniversário de vida, conforme a diaconisa Mira. Deus está trabalhando naquele que Ele abriu uma porta, que Ele exerceu a justiça, mas Deus também está trabalhando para aquele que uma porta se fechou e que Deus não vai deixar faltar nada. Deus está trabalhando. Guarda essa palavra de Mateus 11, verso 5. Quando você estiver nos dias não tão bons e você precisar de uma palavra, lembra de Mateus 11, 5. Que Jesus ouviu que João estava na prisão e ouviu o que Cristo estava fazendo. E João enviou os seus discípulos perguntarem a Jesus, e Jesus respondeu ele: os cegos vêm. E sabe, irmãos, quão lindo é você saber que na igreja local que você serve a Deus, ainda que você esteja passando pela prova, ainda tem gente sendo curada, ainda tem gente sendo liberta, tem gente sendo salva, tem gente sendo tratada, restaurada. Isso é a soberania de Deus. A soberania de Deus nos faz entender que Ele não erra. Sabe o que significa nossa mente entender que Deus Ele não erra? A nossa mente entender que Deus Ele não perde o controle. Pode estar vindo um tsunami sobre a tua vida, mas Deus Ele não perdeu o controle de nada. Só um instante, querido. Peço perdão, é porque, conforme eu falei com os alunos domingo, eu estou gripado e eu tenho rinite e sinusite. Mas seguimos. Deus é soberano. Os cegos vêm. Dá uma boa notícia para alguém, querido. Se você tiver a Bíblia no celular, você printa, abre Mateus 11:5, printa, recorta e manda para algum familiar teu, teu grupo de família. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas. Mas Tadeu, o caos pegou no Brasil. Ei, os cegos vêm, os mancos andam. O que eu entendo com isso? Deus Ele não perdeu o controle. O controle da tua vida, dos teus filhos, da tua saúde não está na tua mão. Não está o controle da tua vida, da vida dos teus filhos, da tua parentela. Está nas mãos do Criador, está nas mãos de Deus. E Ele está falando para mim e para você hoje: nada é difícil para Ele. Independente das cadeias, das prisões,
Independente dos desertos, os cegos vêm, os mancos andam. Ou seja, isso é uma palavra profética, que a estação pode não estar sendo boa para mim, para você, mas tem milagre em meio a uma situação delicada, em meio à crise, Deus continua fazendo milagre, em meio a dores, Deus continua fazendo milagre, em meio a dúvidas, Deus continua fazendo milagre, porque Ele é soberano. Não é sobre você, querido, não é sobre a tua moradia, não é sobre o trabalho aonde você trabalha, é sobre a presença de Deus sobre a tua vida, a presença de Deus sobre a tua família, a presença de Deus na tua mesa. E se nós não tivermos essa presença viva, se nós não mantivermos essa presença queimando, porque Ele traz o fogo, mas nós temos que pôr a lenha. Se nós não tivermos isso claro na nossa vida, nós seremos presas fáceis para o diabo. Os cegos andam, os cegos vêm, os mancos andam. Eu preciso ter essa certeza, e essa certeza vem quando eu entendo que Deus é soberano, porque quando eu entendo que Deus é soberano, aleluia, quando eu entendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu me submeto a Ele, não é Ele que se submete a mim, eu me submeto a Ele. E Ele fala para mim, fica tranquilo, porque você está preocupado com isso, mas eu estou preocupado em te dar uma outra notícia. O mundo pode estar ruindo, mas os cegos, eles estão vendo. Os mancos estão andando, e os leprosos estão sendo purificados. Os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados, irmãos, e Deus está fazendo isso para a gente poder fechar com chave de ouro. Pega essa palavra, Deus, Ele está fazendo tudo isso, Ele está querendo fazer mais ainda, através da tua vida. Você que está se achando, você que se acha assim como eu, como todos, nós temos a certeza que somos improváveis, nós que somos falhos, nós que somos imperfeitos. Sim, Deus está contando comigo e com você. Para quê? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, porque quem cura não é homem, quem cura é o dono do evangelho, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Pessoas vão ser salvas. Talvez quando você estiver vivendo o pior momento da tua vida. Talvez essa mensagem isso que eu vou falar para você agora, talvez vai te desanimar. Mas às vezes a Bíblia fala, pedir e não recebeste porque pediste mal. Às vezes nós estamos pedindo, Deus me tira dessa situação, Deus me tira disso. Precisamos fazer uma oração assertiva. Porque em muitas situações Deus não vai te tirar, Ele vai estar com você lá. Da mesma forma como Ele estava com Daniel na cova dos leões, da mesma forma como Ele estava com José lá naquela prisão, da mesma forma como Ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, da mesma forma como Ele estava com Paulo lá naquelas tormentas no final do livro de Atos, dessa mesma forma Deus está com você nesse aluguel que está atrasado. Da mesma forma Deus está com você, que está desesperado porque não sabe como tratar, como direcionar seus filhos. Deus está com você que está com o casamento aí por um fio. Da mesma forma que Deus estava com eles, Deus está com você. Só que Deus está falando para mim e para você, hoje é assim. Ei, você confia que Deus é fiel a tal ponto e poderoso, soberano, que nada é impossível para Ele? Então presta atenção naquilo que Ele está fazendo e não naquilo que você está vivendo. Senhor, eu quero ter os meus olhos fitos naquilo que o Senhor está fazendo. E se você não sabe, eu vou te lembrar. Deus está curando. Deus ainda está salvando. Deus ainda está libertando. No Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Taquara,
do Iapoque ao Chuí, no mundo inteiro, ainda existem pessoas sendo salvas, libertas, restauradas pela palavra. Deus ainda está trabalhando. Pega essa palavra para a tua vida. Que eu e você, como família, como igreja, possamos tomar posse dessa palavra. Do pior momento da nossa vida, a gente precisa lembrar da palavra de Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é difícil para Jesus. Nada. Os cegos vêm. Os coxos, os mancos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Tem milagre acontecendo ainda. Rua Godofredo Viana, número 500. Senhor, pela tua palavra eu recebo e libero sobre a Nova Jerusalém Taquara. Tem milagre acontecendo naquele local. Rua Godofredo Viana, número 500. Tem milagre acontecendo. Sim, nós temos conta, temos compromissos, temos situações adversas, temos muitas situações delicadas, mas Deus ainda está trabalhando. Isso significa que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele continua sendo soberano. Amém? Pega essa palavra no teu espírito. Que você pegue o propósito dessa semana para você. Você começou a semana sem propósito? Não pode. Qual o propósito que você apresentou para Deus nessa semana? Vamos lá. Não precisa escrever não. Mas eu estou perguntando para você fazer sua autorreflexão. Qual o propósito? É fazer matrícula dos filhos na escola? É fazer a compra de mês ou compra da quinzena ou da semana para casa, botar alimento? É pagar aluguel? Pagar IPVA? O que você colocou diante de Deus? Essa palavra é para você e para mim. Fique em paz. Nada é difícil para Deus. Pô, mas eu não tenho de onde tirar. Você pode não ter de onde tirar. Você pode não ter a ferramenta para resolver, mas a palavra é: os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados. Tem milagre acontecendo. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, tem milagre acontecendo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Esse tempo foi um tempo de instrução. Eu quero convocar você amanhã, se você puder, faça aquele jejum. E nessa semana, eu falei no sábado, lá no jejum na igreja, falei com a pastora ontem, recebemos uma testificação de Deus. Nós começaremos 21 dias, mais uma vez fizemos ano passado, vamos fazer novamente 21 dias de jejum. Fica atento que eu vou colocar o anúncio no grupo do Zap da igreja, no Instagram da igreja. 21 dias. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, tá? Que seja um mês de milagres extraordinários para você, que o Senhor se faça grande na tua vida, que a mão do Senhor esteja ali atuante, e ainda que você não veja, a certeza que você tem, ela virá pela fé de que Deus está no controle de tudo. Amém? Meu amado, que você tenha uma noite abençoada. Se você puder abençoar a igreja, abençoar o ministério com a sua semente, o CNPJ da igreja é a nossa chave Pix. Eu vou falar pausadamente, se você puder. É 10 193 915 0002 03. 10 193 915 0002 03. Pastor, eu queria muito, mas eu não posso. Fique em paz, irmão. Fique em paz. Porque a semente, ela não começa, não sai da tua conta bancária. A semente verdadeira, ela vem do coração. Por isso que o salmista vai dizer, aonde ele guardou a palavra de Deus, no coração. Então, que Deus abençoe a tua vida. Kátia Salviano, obrigado pelo carinho. Que
Deus abençoe. Vou transferir sim um beijo nos meninos, da Ana Luísa, da pastora, tá? Que o Senhor abençoe, que vocês tenham uma noite abençoada. E ó, domingo tem culto presencial. Meu irmão, vai pro culto presencial. Domingo passado foi um culto abençoado. Meu irmão, quero contar com você domingo, hein? Anota o endereço de novo aí, caso você tenha perdido. Rua Godofredo Viana, número 500. Vamos lá. Vamos servir a Jesus juntos. Vamos adorar Jesus juntos, tá? Chegou o tempo da gente se mover da forma correta, porque o reino é tomado pelo esforço. Então você é nosso convidado. E se você puder, leva a tua família. Tem a palavra de Deus para eles domingo. Amém? Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, que você tenha uma noite marcada pelo sonho de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Eterno, recaiam, permaneça, rica e abundantemente, sobre cada lar, sobre cada família, sobre saúde, sobre os sonhos, sobre os projetos. E nós aproveitamos, Jesus, e colocamos nas tuas mãos. Tu sabes a necessidade de cada um, tu sabes o propósito de cada um, a estação que cada um está vivendo. E que essa palavra possa nutrir e fortalecer para que eles não saiam do caminho, eles permaneçam no caminho, porque eles darão frutos em meio a temporais, a ventanias, a crises, a dores, a medos. Eles darão frutos. Pessoas serão abençoadas e transformadas, porque os cegos veem, os surdos ouvem. Tem milagre para Deus abençoar a muitos, mesmo no tempo de dores. Em nome de Jesus, amém. Você tem uma noite abençoada, querido, fica na paz de Deus. Tá? A diaconisa Lídia está agradecendo a cada irmão pela palavra de conforto, né? Diaconisa, nós oramos hoje. O Espírito Consolador está aí com a senhora, está com a Monique, está aí com toda a sua parentela. E guarda a palavra, em meio a dores, os cegos estão vendo. Deus ainda está trabalhando. A obra do Senhor na vida da igreja, quando eu falo igreja, é na igreja de Cristo, só está começando. Amém? Deus abençoe. Fica na paz e compartilha depois essa palavra com alguém. Compartilha pelo Instagram, compartilha pelo YouTube, mas fique em paz. Multiplica o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Somos família, somos igreja. Pastor, não está aqui, ó. Fica na paz, queridos. Deus abençoe.